dessa ministração para as crianças e vai continuar, né, direcionando as nossas vidas aqui com esse alimento. Ah lá, ó, o Espírito Santo de Deus falou com a nossa criança interior, lá embaixo no estudo bíblico, e agora o Espírito Santo de Deus vai continuar falando aos nossos corações e confirmando tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Papai querido, aqui está a sua filha diante de ti, Senhor, que vai ministrar a sua doce palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que cada coração está aberto para ti nesta manhã, Senhor. O Senhor conhece a necessidade, Deus, do seu filho e da sua filha que aqui se encontra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, vem de encontro a essa necessidade, fala ao coração, Senhor, sustenta, Senhor amado, essa vida que precisa de uma resposta nessa manhã, Senhor. Nós cremos, Senhor amado, que o Senhor é o nosso sustento e o Senhor vai nos dar essa resposta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai tranquilizar o nosso coração e a paz que excede todo entendimento humano vai guardar a nossa mente e o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a amada pastora Márcia, Senhor, venha saber, Senhor, expressar em palavra tudo o que o Senhor tem colocado no seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Bom dia, cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Falei, hoje me atrasei um pouquinho, não pude vir na teologia, cheguei atrasada. É com motivo de alegria, que ontem foi o casamento do meu último filho, sabe? Então, e esse era a minha maior preocupação, que era um que falava que não queria compromisso com ninguém, não tinha compromisso nem de namoro, quanto mais de um casamento. E ele falava, eu vou ser solteiro e não adianta porque eu não quero saber. E eu via mesmo isso, aquele coração duro de não se envolver com ninguém, não dar valor à mulher, era uma coisa que machucava o meu coração, que eu falava, puxa vida, eu sei que não é esse o propósito que Deus tem, o que Deus espera de cada um de nós, né? E ontem, para minha alegria, foi o casamento dele, é o filho mais velho, com 40 anos, mas chegou a hora. Eu falei, o que a Dani estava falando, sabe? Quando a gente planta a semente no coração dos filhos da gente, pode demorar, eles podem fazer escolhas erradas quando adulto, mas tem a hora que o Senhor vem e puxa novamente. E ontem eu vi isso acontecer. E ele estava tão feliz, que ele falou para mim, mãe, eu nunca imaginei que eu pudesse viver isso. Ele falou, eu estava até deixando ela fazer as coisas para agradar ela. Ele falou, e hoje eu vi que era a minha realização. Eu estou fazendo a melhor escolha da minha vida, sabe? E foi lindo, não teve casamento nem com pastor e nem com padre. Foi um cerimonialista que fez no salão, mas aquelas palavras de amor, aquela palavra do que Deus espera, veio para eles. E eu pude, na hora de cumprimentá-los também, dar a minha bênção, da forma como eu aprendi e que eu desejo, não só para ele, como para todos. Então, hoje, me atrapalhei um pouco, me atrasei um pouco para poder vir, mas estamos aqui, amém? Eu havia preparado a palavra, e a palavra é sobre mansidão. Foi isso que veio no meu coração para trazer para vocês. A mansidão é um fruto do Espírito. A gente tem aprendido muito na aula da teologia os dons, e esse faz parte de um deles, né? E muitas vezes a pessoa se engana, achando que ser manso é aquele que é fraco, aquele que passa por trouxa, aquele que é capacho dos outros, que todo mundo se aproveita. A gente sempre tem isso, sabe? Na hora de fazer alguma coisa, fala assim, mas vai pensar que eu sou bobo? Só eu que aceito tudo? Eu abaixo a cabeça para tudo? E ser manso não é isso. Ser manso é a gente ter poder sobre o nosso controle. E é isso que a gente tem visto que está faltando no mundo. A falta de controle. A gente não pode sair na rua, você não pode atravessar uma rua que te xingam, você não pode ultrapassar um carro que te ofendem, sabe? Coisas
tão bestas. A gente vê adultos agredindo crianças por causa de briga de criança. Então, aonde está o controle da tua atitude? Então, ser manso é você ter poder de controlar as suas atitudes. É isso que nós vamos ver hoje. Sabemos que podemos ter esse controle? Sim, porque Jesus é onipotente. Jesus tinha controle sobre tudo. E ele falava assim: eu sou manso e humilde de coração. E é isso que ele quer para nós. Ser manso é, podendo revidar, não faça. Isso, olha, às vezes a gente vem, se vier, eu dou. Não é assim? É que a gente aprende no mundo. Eu ensinava meus filhos desse jeito quando eu não era cristã. Eu falava, se apanhar, deixa o outro pior que você. Não volte chorando para casa. Que se você não deixou o outro pior, eu bato em você. Olha o que a gente faz quando a gente está no mundo, quando a gente não tem Deus. Então, ser manso é podendo revidar, não faça. Podendo dar o troco, devolve amor. Ser manso é pagar o mal com o bem. É vencer o mal com golpes de bondade. Sabe? É difícil. Porque a hora que te atacam, aquilo machuca a tua vontade, o sangue ferve, você quer agir da mesma forma. Você quer, às vezes, até machucar mais do que te machucaram. Mas o que o Senhor está falando, o que o Espírito Santo dentro de nós nos impulsiona a fazer, responda com bondade. Jesus falava, pague o mal com o bem. E nós temos que aprender, porque isso é aprendizagem. A gente vem para a casa do Senhor, a gente busca palavras, ensinamentos, mas é para que isso seja modificado dentro de nós. Vamos ver o que fala a palavra em Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Pode entender ali humilde como bem-aventurado os mansos, que tem traduções que falam assim. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra como herança. O que significa bem-aventurado? Significa ser feliz. Então, ali está falando que é feliz aquele que é manso, porque ele tem algo para receber. Agora, olha o contrário. Qual é o contrário de feliz? Infeliz. Então, isso significa que infeliz é quem não é manso. E o que nós queremos ser? Manso? Ou nos continuar agindo por vontade própria, por impulso próprio? Por quê? Porque ele não herda. Aquele que não age, aquele que não é manso, ele não ganha, ele perde. Quem é manso ganha e vai herdar a terra. Isso mostra que quando nós somos mansos, nós ganhamos. E quando nós não somos mansos, nós perdemos. Quando a pessoa é mansa, ela é calma, ela é tranquila, ela é terna, ela sabe esperar pelo que vem pela frente, porque ela sabe que vai ganhar. Essa é a diferença. Agora, quando a gente se deixa levar pelo impulso, pelo nervosismo, agimos sem esperar, você quer ver o resultado ali na hora, é ali que você perde, porque você não soube esperar. Conhece o ditado popular? Quem ri por último ri melhor? É essa situação. Quando você é manso, você analisa, você aguarda, porque você sabe que o que você vai colher é bom. Então você vai rir por último. Agora, a pressa é a inimiga da perfeição. É onde a gente acaba perdendo muita coisa. Nós vamos ver 3 exemplos bíblicos de mansidão, que são desafiadores para nós. O primeiro é Moisés. Moisés foi considerado pela Bíblia o homem mais manso que tinha até aquele momento, né? Vamos lembrar algumas atitudes dele. Moisés matou e enterrou um egípcio no deserto. Ele era manso.
Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, que foram escritas pelo próprio dedo de Deus, e pela ira da idolatria, ele jogou no chão e quebrou as tábuas. Mas ele era manso. Ele viu o bezerro de ouro, que o povo, olha, quando eu estava fazendo essa palavra, eu nem sabia disso aqui. Eu não sei se existe realmente na Bíblia esse detalhe, mas depois eu fui pesquisar se era verdade antes de trazer. Ele viu o bezerro de ouro que o povo havia feito, ele pegou o bezerro, ele moeu, ele torrou, ele fez farelo, ele colocou ele na água e fez o pessoal beber, aqueles. E eu não sabia disso. Quando eu li, eu falei, nossa, olha, você fala, que ruindade. Ele falou, vocês não estavam crendo? Não era isso que vocês estavam adorando? Agora engole. E foi o homem mais manso que a Bíblia diz que era até aquele momento. E às vezes a gente se apega com isso e fala, poxa vida, se Moisés fez, o que eu estou fazendo é nada perto do que ele fez. Não é verdade? Isso porque ele era um homem muito manso. Segundo homem manso da Bíblia, Paulo. Se a gente olhar as cartas de Paulo, você vai verificar que tem momentos que ele está escrevendo a carta irado. Por causa do que as igrejas estavam fazendo, de todo o evangelismo que ele estava pregando, e as igrejas mudavam, contorciam as palavras a favor deles, e a gente vê que ele escrevia muitas cartas com ira. Por quê? Porque ele é que estava ali na frente para colocar no lugar os problemas que as igrejas estavam passando. E, apesar disso, ele era um homem manso, porque ele tinha controle das atitudes dele. Outro mais manso que todos, Jesus. Jesus foi manso. A gente vê até nos filmes que a gente fala assim, não, aqui está certo que é um personagem, né? Mas passa para a gente aquela cara de paz, aquela voz mansa. Não é isso que passa nos filmes para a gente? E é o que a gente caracteriza de Jesus, né? Mas na primeira semana do ministério de Jesus, quando ele veio ao templo e viu o que tinha transformado o templo dele num comércio. Qual foi a atitude de Jesus? Ele fez um chicote de corda e saiu quebrando tudo, expulsando tudo. E Jesus era manso? Então, existem momentos que a gente pode até agir de maneira que apareça ser irada, mas que existe um fundamento que Deus está preparando para que aquilo seja um ensinamento para nós. Não é uma descarga do nosso nervosismo, né? Não é uma explosão daquilo que a gente traz, porque muitas vezes a gente fica remoendo. Eu vejo aqui uma irmã, hoje ela fez isso para mim, eu falo, deixa, vou guardar. Daí a pouco, no outro dia, faz, tá aqui, ó, estou anotando. Aí, quando acontece, você joga para fora de um jeito só. Não é isso. Os momentos que a gente vê aqui, a ira de Paulo, a ira de José, de Jesus, a ira de Moisés, existia um fundamento bíblico nisso. Existia a mão de Deus atrás disso também. Amém? Poxa vida, se todos podem fazer, eu também posso. Agora eu pergunto, você fez milagre como Jesus? Você tirou água da rocha como Moisés? Você abriu o mar vermelho? Agora, se a gente continuar agindo pelas nossas atitudes, será que nós vamos fazer alguma coisa além? Porque a palavra de Deus diz que Jesus falou que nós faríamos coisas maiores que ele fez. E eu creio, mas nós temos que seguir os passos dele. Muitas vezes a gente pega nessas situações só aquilo que nos interessa. Ah, se Moisés fez, eu posso fazer. Por quê? Para justificar o que nós estamos fazendo de errado? Então a gente se pega aquele trechinho para se justificar, mas nós temos que olhar o contexto todo, o que vai além disso. E nós vamos ver que a falta da mansidão traz muitas consequências para as nossas vidas. O que mais nós temos visto no meio cristão são pessoas que se convertem, se batizam, mas não aceitam ser transformados.
Não adianta vir para a igreja. Não adianta estar aqui todo domingo. Não adianta fazer a aula da teologia. Se aqui dentro, é no coração que tem que acontecer a transformação. Não é no físico só de estar aqui. É aqui dentro, é no interior. Muitas vezes o crente não se entrega por inteiro. Ele diz assim, eu sou crente, mas não mexe comigo. Não pisa no meu calo. Olha, eu já disse isso quando eu cheguei na casa do Senhor. Eu acredito que muitos de vocês ainda dizem. No testa o quê? A minha cura. Testa a minha cura. É verdade, porque a gente tem que ser curado, com certeza, né? Muitas pessoas não querem mudar o temperamento, porque elas acham que você tem que aceitar como ela é. Quando eu vim para a igreja, eu falei, eu não vou mudar nada do que eu sou. Primeiro que eu não estava indo no amor. Eu estava indo só para poder seguir meu marido, que eu achei que tinha alguma coisa dentro da igreja que ele estava indo. Eu fui só para vigiar, Mas eu falava, eu vou mudar? Não, não vou mudar. E eu via aquelas pessoas diferentes. Só que quando você se permite ser transformado, a transformação acontece automaticamente. Quando você realmente é cristão, se batiza, aí você recebeu o Espírito Santo, e você permite que ele haja através de você, as coisas vão acontecendo de forma natural. Mas tem crente que fala, não, eu sou assim, eu vou continuar assim, e quem quiser vai me aceitar assim. Será que é isso que Deus espera de nós? Será que é isso que a gente vem buscar na casa de Deus? O que você é lá fora é aqui dentro, e a gente tem visto isso acontecer muito, porque o mundo está querendo que o mundo venha para dentro da igreja, e não que a igreja vá para o mundo. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Para sermos diferentes, o que nós absorvemos aqui é levar para transformar lá. Só que antes nós precisamos ser transformados. Porque se a gente não se permitir, nós só vamos passar por aqui. E só vamos ver no final, quando o Senhor chegar, o quanto nós fomos enganados por nós mesmos. Amém? Como era Pedro? Pedro, ele fazia parte de um grupo rebelde, que disse que resolvia tudo na faca. Nossa, e a gente quando lê sobre Pedro, né? O amado de Jesus, acompanhando, largou tudo, abriu mão de tudo. Mas de onde ele tinha vindo? De um grupo rebelde. Só que quando ele começou a seguir Jesus, ele mudou. É essa mensagem que o Senhor quer deixar para nós. Quando a gente conhece Jesus, a gente muda. Mas nós precisamos nos permitir isso. Vamos ver algumas consequências da falta da mansidão. Primeira consequência, estresse. O que a falta de mansidão nos traz? Nós levamos uma vida de correria, de insatisfação, de ansiedade, de medo, de dúvida. O mundo é assim. É como se nós fôssemos uma máquina. O que o mundo quer da gente realmente é que a gente seja uma máquina. E nós estamos vendo o mundo todo se transformando em máquina, mas não nós, ser humano, não nós, filhos de Deus. Vejam o que diz Jesus, Mateus 11, 28, 29. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus está dizendo que é para a gente aprender com Ele, não é para nós aprendermos com o mundo. Porque se nós formos nele, Ele troca o nosso jugo. O pesado vai ficar com Ele e o leve vai vir para nós. Segundo, consequência da falta de mansidão. Isaías 29, 19. Angústia. Mais uma vez, os humildes, que pode substituir por mansos, se alegrarão no Senhor. E os necessitados exultarão no Santo de Israel. Aqui nós temos uma promessa de Isaías, que se nós formos mansos, presta atenção, nós teremos alegria após alegria. Quando você é manso, você se alegra, e o que você colhe em seguida é mais alegria. Agora, quando você não tem mansidão, problema
em cima de problema. Eu conheço pessoas dessa igreja que vivem problema em cima de problema. Pessoa que fala, eu venho, mas não resolve. Falta de mansidão é uma das consequências. A pessoa se torna angustiada. E nós mesmos podemos ter certeza, se cada um olhar para si, nós já passamos por momentos assim. Que você fala, eu não acredito, parece que para mim nada dá certo. É uma coisa atrás da outra. Por quê? Você não tem controle. O seu autocontrole baseado na palavra de Deus. Amém? Outra consequência, insensatez. Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Aqui Tiago está nos alertando para a gente usar a sabedoria com mansidão. Tem pessoas que são inteligentes, tem pessoas que se acham espertas, mas não são sensatas. Perde o controle com uma facilidade total. Eu lembro disso uma vez, até pus aqui, ensinando o filho na lição, para me lembrar dessa situação. Eu, para dar aula, eu tenho paciência, eu sento do lado, eu explico, não entendeu, eu explico de novo. E eu lembro uma vez que meu filho estava precisando e eu pedi para o meu marido, eu falei, ajuda ele na lição. Ele falou uma vez, o menino não entendeu, ele falou 2. Na terceira, ele catou a cabeça do menino e tacou na mesa. O que é isso? Falta de mansidão. É insensato. Ele sabia? Sabia, era um homem inteligente, mas não era sensato. Quando a gente tem a mansidão, a gente sabe usar a sabedoria para isso. Porque senão a gente perde o controle no primeiro piscar de olho, se a gente não tiver a mansidão. Quando nós perdemos a paciência, a raiva nos cega. Realmente, você fala, a minha irmã é assim, minha irmã fala assim, eu não ia nem citar porque eu falei que está gravando, mas não tem importância. Ela fala assim, eu tenho 50% bom e 50% ruim. Você escolhe qual que você quer de mim. É desse jeito. Então, aqui, por quê? Porque na hora que você perde a paciência, ela fica cega. Então, ali, ela não vê nada de bom, nada que ela pudesse fazer de diferença. Simplesmente foge do controle, né? E muitas vezes também, o que eu vejo aqui, e eu passei por isso muito, a falta de mansidão nos faz passar vergonha. As atitudes que a gente toma. A gente arruma encrenca em tudo quanto é lugar, quando você não tem controle dos teus impulsos. E não é só a pessoa que passa vergonha, porque a pessoa que está descontrolada, ela nem percebe que ela está passando vergonha. Mas quem está em volta? Quem já não passou isso aqui? Eu passei muito com o marido alcoólatra. Cada vergonha que eu não sabia o que fazer. Eu sei que tem muitas irmãs aqui que passaram e ainda passam. Mas nós podemos ajudar a mudar essa situação. Mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que ser transformada. Porque não depende de eu querer para o meu marido, que se ele não quisesse, ele não ia conseguir nunca. Ele tem que querer. Só que a gente sofre as consequências juntas, né? Maldade é a outra consequência que a falta de mansidão nos traz. Tiago 1:21. Portanto, livre-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A maldade é quando a própria pessoa já se conformou que ela é daquele jeito. Não adianta falar. Ela não quer mudar. Ela falou, eu sou assim. Eu não quero nem saber. Quantas vezes você vai até dar um conselho e a pessoa fala, não quero saber. Para mim não interessa isso. Eu sou... Hã? Anterior? Tiago 1:20. Isso. Pois a ira do homem não produz a justiça. 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir,
tardios para falar e tardios para irar-se. Mas a maldade, ela se crava como maldade quando a pessoa ouviu tudo isso, sabe tudo isso, mas não quer. Fala, eu não sou assim. Eu brigo mesmo. Eu não levo desaforo para casa. Isso é maldade. Que eu creio que todos nós estamos aqui é porque a gente quer ver uma mudança. Nós queremos ter uma transformação. Porque você vir e falar, eu continuo, sou e não vou mudar, porque é assim que eu quero ser, não adianta nada, né? Mas Tiago está dizendo para nos despojar, nos desfazer, jogar fora toda a maldade, jogar fora toda a impureza. A pessoa que é mansa, olha, isso é um detalhe, que dá para a gente perceber se a gente é ou não é, ou aonde precisa mudar. Ela não vê a maldade nas outras pessoas. E é uma verdade, quando você é calmo, tranquilo, quando você é guiado pelo Espírito, a pessoa pode até estar fazendo alguma coisa, mas sempre a gente consegue achar algo de bom para mostrar. Sabe, eu vejo, às vezes, eu conversando com a minha irmã, eu tenho uma luta muito grande entre minha mãe e minha irmã. São duas pessoas com gênios muito difíceis que não conseguem, sempre se embicando. E eu fico no meio, sempre tentando colocar uma situação ou outra, aproximar. Quanto mais eu tento aproximar, eu vejo que é pior ainda. Então, às vezes, ela fala assim para mim, não, mas você não viu o que ela fez? Eu falo, olha, mas ela também fez isso, isso. Não, não. Lá vem você querendo colocar panos quentes, querendo justificar. Mas o manso é assim. Você tenta sempre ver o lado bom nas outras pessoas para poder apaziguar uma situação, para poder reverter uma situação, para que aquela situação não se torne pior e acabe gerando realmente um conflito ou uma briga. Então, isso é uma das coisas que a gente também tem que aprender com a mansidão. A não ver maldade nas outras pessoas. Procura ver primeiro a qualidade. Porque se a gente vê a maldade vai gerar outra maldade, com certeza. Nós vimos os prejuízos, né, que a falta de mansidão nos traz, que é o estresse, a angústia, a insensatez e a maldade. Agora nós vamos ver os benefícios em ser manso. Salmo 37, 11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Tem Bíblia que fala os mansos, tem Bíblia que fala os humildes. Aqui nós estamos vendo dos benefícios que a mansidão nos traz, que é a paz. Quanto a gente não ouve falar de paz na Bíblia? Só que se nós não formos mansos, nós não alcançamos essa paz. A paz que excede todo entendimento, que eu falo que demorou um pouco, depois que eu me converti, para poder entender o que era essa paz. Porque a gente tem que passar primeiro por um processo de mudança, de transformação, para depois poder realmente desfrutar dessa paz. E a mansidão, ela traz essa paz. Aquela paz que você pode chegar à noite e deitar na tua cama, e você dorme. Porque você tem certeza das coisas que você está fazendo segundo a vontade de Deus. Outro benefício, a tranquilidade. 1 Pedro 3, 4. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O que Deus dá valor não é eu estar aqui falando bonito. O que Deus dá valor não é o louvor aqui em cima, está cantando bonito. Não é você mostrar para os outros aquilo que é bonito, mas é o que tem de bonito no seu interior. É isso que Deus dá valor. É isso que Deus enxerga. E o que Deus quer ver dentro de você? Será que é uma pessoa irada, descontrolada, maldosa? A pessoa que é mansa, ela consegue agir mesmo quando ela está afrontada
com tranquilidade. Porque a gente fala, conta até 10. Fez alguma coisa? Respira fundo, conta até 10. Você consegue ter um controle. Porque você tem direção. Você não age por ímpeto. Outro benefício que nós temos por ser manso. Olha esse aqui. Eu acho muito importante, porque, olha, quando você tem paz e quando você tem tranquilidade, tem uma coisa que a gente consegue e que muitas vezes a gente não sabe. Você vai ver que você tem um advogado, você tem um juiz que está defendendo a tua causa. Porque Deus já viu o interior do teu coração. Ele sabe como você está agindo. Então, ele vem em sua defesa. Naquela hora, você está manso. Quem não está manso é Deus, que vai fazer a justiça por você. Então, nós temos mais um benefício de quando a gente é manso. É a defesa divina. Em todos os momentos, nós vamos ter ele para nos julgar e nos defender. Não precisamos nós levantar a nossa mão com a nossa própria força. Nós temos ele ali nos defendendo. E isso não tira a nossa mansidão, porque é ele que está fazendo justiça por nós. Vamos ver Isaías 11:4. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Olha o que ele defende, olha o que nós temos para nos defender. Decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ele ferirá a terra com o sopro da sua boca, ele matará os ímpios. Por isso que eu falei, nós estamos manso. A ira vai estar com ele, que vai estar nos justificando. Amém? E nós vemos aqui mesmo na igreja, quanto testemunho nós não temos aqui, de pessoas que foram perseguidas, de pessoas que foram injustiçadas, né? E a gente vê de forma sobrenatural a mão de Deus agindo. É que o Ni não está aqui, mas o Ni é uma pessoa que todo domingo ele tinha um testemunho para dar. E eu lembro desde o comecinho, quando eu vim para a igreja, ele chegou também. E cada semana a gente via ele dando mais um passo, até que a gente viu a mão de Deus vir sobrenatural e agir. O Will é outro exemplo que nós temos aqui. Nós temos exemplos de pessoas que estavam presas e saíram pela porta da frente com os processos todos limpos, ou perdidos, ou arquivados, mas que foi Deus que agiu. Então, olha o quanto nós temos de benefício quando a gente tem a mansidão. Deixa Deus agir. Não somos nós que temos que agir. Nós temos que aprender a colocar na mão do Senhor, aguardar e confiar. Outro benefício que nós temos, 1 Pedro 3,16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fique envergonhado das suas calúnias. Nós temos aqui consciência pura. Você tem certeza daquilo que você é. Você tem certeza daquilo que você está fazendo. Você está buscando o caminho certo, está deixando Deus agir. A tua consciência está tranquila. E olha bem, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Nós somos cartas lidas, nós somos testemunhos vivos, aonde nós estivermos. Eles têm que nos olhar e enxergar Cristo em nós. Agora nós vimos os benefícios, né, que foi paz no coração, tranquilidade, defesa divina e consciência pura. Agora, muitas vezes nós perguntamos, mas como é que eu faço para ser manso? Tudo que você falou, pastora, é bonito. Eu também acho certo, mas eu não consigo. Como é que eu faço para ser manso? Bem, aprender a ser nervoso, alguém precisou te ensinar? Isso você foi aprendendo no dia a dia, né? E aprender a ser manso, tem como ser ensinado? O que nós estamos fazendo aqui hoje?
aprendendo. O que nós temos feito na aula da teologia, né, pastora? Nós precisamos treinar. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que nós não somos mansos. Nós precisamos falar para Deus, Senhor, perdão. Eu sei que eu tenho agido pelas minhas mãos, eu sei que eu tenho sido impossível, eu sei que eu tenho saído palavras duras da minha boca, eu sei que eu tenho magoado meu familiar, eu tenho magoado meu irmão. Primeira coisa, nós temos que reconhecer que nós não somos mansos. Nós temos que olhar para nós mesmos, né? E falar, eu sei que eu não sou nervoso. Começa com a gente. Até a gente próprio se convencer. Vamos ver o que fala Sofonias 2:3. Como é que você faz para ser manso? Busque o Senhor todos vocês. Os mansos da terra, vocês fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez você tenha abrigo no dia da ira do Senhor. Amém? Buscar o Senhor em oração. Eu achei, na passagem que eu estava vendo, não é na passagem bíblia não, mas no texto que eu estava procurando, eles falam assim, nós precisamos tomar chá de folha de Bíblia. Eu achei interessante. Tome chá de folha de Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos entender o que ela quer dizer. Ela transforma o nosso interior, ela nos ensina a orar, ela nos ensina como conduzir quem está no nosso lado. Sofonias está dizendo, você que é manso, busque o Senhor para que você não perca a sua mansidão. Porque não adianta hoje você falar assim, ai, eu sou manso, eu estou buscando. E daí a pouco não é mais. Você tem que estar persistente. Quando eu vi hoje a Dani falando persistência, né, com as crianças, nós temos que ser persistentes com Deus para que a gente possa crescer. Nós precisamos amansar, né? Temos que ser domados? Muitos de nós temos, sim. E sabe quem te amansa? Jesus. Jesus é quem te amansa. Através da palavra, Ele consegue tirar toda a ira do nosso coração. Vamos ver o que fala 1 Timóteo 6,11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Precisamos evitar o nervosismo. Então, nós temos que fugir de tudo aquilo que nos irrita. Vamos supor, você já sabe a boca dura que tem seu marido ou a sua mulher. Se você bater de frente, vai ficar medindo força um com o outro. Foge da discussão. Espera o nível abaixar, o clima, a poeira. Depois senta e conversa. Mansidão. Fugir daquilo que nos tira do sério. Filhos, eu vi a Dani falando, quantas vezes as crianças nos tiram do sério? Não reage naquele momento. Espera. Nós temos que fugir da situação. Fugir, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Isso é palavra bíblica. Se você sabe que aquele lugar não é bom, aquele ambiente não é bom, aquela amizade não é boa, saia. A gente vê, somente no grupo da DEF, os irmãos contando, né? Não, fulano me chamou para ir no bar. Não, eu não vou. Eu sei que eu tenho o vício da bebida, o que eu vou fazer lá? Não adianta eu falar, eu vou lá, vou sentar e vou fazer companhia. Não, você está enfrentando a tentação. Nós temos que fugir das situações, de tudo aquilo que nos tira do sério, de tudo aquilo que nos faz mal, que nós sabemos que nos faz mal. E muitas vezes a gente insiste. Amém? 2 Timóteo 2:25. Esse foi falado hoje aqui com as crianças também. A hora que eu estava ouvindo a Dani falar, eu falei, nossa, tem tanta coisa a ver com o que eu estou falando. Deve corrigir com mansidão o que se lhe opõe, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. Isso aqui é disciplina. Nós vimos ela falando com as crianças, né, que tem que ter disciplina.
Só que nós adultos também temos que ter disciplina, né? Nós temos que nos dispor a aceitar mudanças. Não é que nem ali eu falei no começo, eu sou assim mesmo e ninguém, quem quiser, me aceite desse jeito. Não, nós temos que estar dispostos a aceitar mudanças, evitando brigas, evitando discussões, aprendendo ou reaprendendo novos hábitos. Tem muita coisa que a gente faz que não agrada a Deus e que nos tira da mansidão que precisamos mudar. Aprender o que é fazer, o que é bom, aprender a agradar os outros, principalmente no nosso convívio familiar. É dentro de casa que nós vamos começar a fazer a disciplina para sermos mansos. É ali que inicia. Como aprendemos as coisas ruins, alguém ensina a gente a brigar, a xingar, a ofender, né? Isso a gente faz de súbito. Da mesma forma, o que nós aprendemos a fazer que é errado, nós também podemos aprender a fazer o que é certo. Uma coisa que pode nos ajudar muito a sermos mansos e também faz parte da disciplina é orar antes de tomarmos uma atitude. Uma das coisas que a gente tem aprendido com o pastor Daniel, quando você for fazer algo, pergunta, o que Jesus faria? Você sabe que isso ajuda muito. Primeiro, que te barra na sua atitude e na sua explosão quando você faz isso. E segundo, ora para o Senhor antes da atitude, para a gente saber. Principalmente, nós temos que aprender a fazer isso. O que é difícil é quando estão mexendo na nossa ferida. Quando mexe na nossa ferida, gente, a vontade é reagir na hora. É nessa hora que você para. Senhor, me dá o controle, Pai. Ora, orar a Deus, você não precisa perder horas, 15 minutos, numa situação dessa, principalmente, é coisa ali, é você com o teu coração, é teu espírito com o Espírito de Deus falando, me acalma nesse momento, Senhor. Eu quero fazer aquilo que é certo. É uma oração simples, que nós temos que aprender a fazer isso para poder ter controle. Se aprendermos a calar, a orar, a esperar, com certeza a resposta de Deus virá. E por último, nós precisamos aprender a suportar. É duro, né? Eu falei, essa palavra é uma palavra dura, né? Parece que só está cobrando, só está puxando, está puxando, está puxando. Suportar é ser forte. Muitas vezes a gente diz assim, ai, não aguento mais. Né, Maria? Né, Maria? Cheguei no meu limite. Se for na nossa força, com certeza nós não aguentaremos mais até chegar a um ponto que nós vamos desistir. Mas se for na força de Deus, buscando a mansidão que o Senhor tem para nós, nós vamos aguentar. E o que tiver que ser resolvido, é Ele que vai resolver. Entendeu, Maria? Não é na tua força. Busca nele a tua mansidão. Deixa ele fazer a justiça. Foi o que eu falei. Quando nós somos mansos, é Deus que se ira para fazer a justiça por nós. Não somos nós. É fácil? Não, não é fácil, gente. Porque a gente vem de criação errada, a gente convive num mundo errado, a gente traz isso dentro de nós, mas isso não é nosso. Nós podemos adquirir coisa muito melhor. Olha o que diz Efésios 4:2. Seja completamente manso e dócil, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É assim que o Senhor quer nos ver. Nós vimos que para ser manso nós precisamos buscar o Senhor em oração, fugir das situações, adquirir disciplina e aprender a suportar. Na aula de teologia, a gente tem vindo aprendendo sobre os dons, né? E a gente viu, foi uma coisa que eu achei para poder fechar a palavra, que nós vimos que a gente tem os dons ministeriais, que é aquele que foi Jesus que trouxe para a constituição da igreja. Nós temos os dons devocionais, motivacionais,
que são o que Deus dá quando a gente nasce. Cada um de nós tem, aquilo foi dado por Deus e ninguém tira. E os dons espirituais, esse é dado pelo Espírito Santo. E a gente só adquire o Espírito Santo quando a gente se converte, se batiza e vem. Só que nós temos que esperar e permitir que ele flua. Não adianta você ter o Espírito Santo e não fazer nada com ele. A mansidão é um dos dons que o Espírito Santo deu. E nós estamos vendo aqui que nós não nascemos com ele, mas nós podemos adquiri-lo. Com treinamento, com respeito, com amor, com disciplina. A mansidão é uma semente que o Espírito coloca para nós e que pode fazer agir em todos os sentidos. É ele que pode fazer a diferença na nossa vida. Basta querer. Só depende de nós. Amém? Antes de orar, eu queria... Uma coisa que me chama a atenção, quando a Dani estava falando das crianças. Olha, o quanto esse dom é importante dentro da casa, da família, dos pais, para poder educar os seus filhos. Porque a gente vê muitas famílias hoje destruídas, muitos homens, mulheres destruídos, por falta da estrutura dentro do seu lar. Porque a criança que cresce num ambiente de discussão, de briga e palavrão, é o que ela vai ser. Dificilmente ela consegue ser diferente. Eu já vi caso da criança, depois de adulto, sair fora e procurar outro caminho. Mas dificilmente ele vai ser. Então, está nas nossas mãos essa criação deles, de poder, se você tiver mansidão, você vai ensinar seu filho a ser manso. Você vai ensinar seu filho a ser calmo. Você vai ensinar seu filho a ser controlado. Você vai ensinar seu filho a ter disciplina. Porque você é. Então, isso também é muito importante na criação dos nossos filhos. Quando ela falou hoje, eu falei, gente, a disciplina tem a ver com isso também, na criação dos filhos. Mas primeiro em nós. Então, que nós possamos não só querer, mas vamos buscar no Senhor essa mansidão. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu peço que através do seu Espírito, que habita em cada um de nós, o Senhor possa produzir, Senhor, o fruto da mansidão nos nossos corações. Amansa, Pai, cada um de nós. Tira, Senhor, toda a irritação, todo o nervosismo, Senhor, toda a ansiedade, toda a teimosia, Pai. Nos dá autocontrole, nós precisamos do controle que só vem das tuas mãos. Nos faça enxergar, Senhor, que nós temos deixado a carne agir, mas é que o que nós precisamos é que nós possamos ser guiados e seguidos segundo a tua palavra, que a tua bênção esteja em cada um de nós, que os corações possam ser transformados e nós possamos fazer a diferença nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Amanhã, às 8 horas, tem visitante? Quem que é visitante?